Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Botafogo, que hoje enfrenta o time do Mirassol, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro em partida atrasada. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando dessa partida e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Botafogo e Mirassol se enfrentam. Mais um desafio para o David Ancelotti, ainda mais contra uma equipe tão bem organizada e quarta colocada. Um confronto direto por uma vaga na fase de grupos da Libertadores, entre times que iniciaram o Campeonato Brasileiro com perspectivas completamente diferentes. O atual campeão Botafogo esperava brigar pelo título pelo terceiro ano consecutivo, mas não tem sido assim. Depois das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, ficar no G4 se tornou o grande objetivo nesta reta final de temporada. Atualmente na sexta posição, ficar de fora da competição continental, da qual também é o atual campeão, significaria não disputar também a próxima edição da Copa do Brasil. Depois da queda para o Vasco e da derrota para o São Paulo no fim de semana, o time do italiano David Ancelotti vai em busca da reabilitação hoje mais tarde, no estádio Newton Santos, em jogo adiado da 12ª rodada. Foi uma semana difícil, psicologicamente, para a gente. A primeira adversidade do jogo, hoje a gente perdeu completamente a organização. Não perdeu a atitude, o desejo, mas a gente tem que ter mais continuidade na organização, no jogo, na maneira de jogar. Isso seguramente é uma coisa que temos que mudar. Poupados contra o São Paulo, Alexander Barbosa, Alex Telles e Marlon Freitas devem retornar à equipe titular. Por outro lado, Neto, com uma lesão muscular na coxa, dará lugar a Léo Link no gol. Enquanto Arthur Cabral, após sofrer um edema ósseo, segue como dúvida. Já o Mirassol vem fazendo história em sua estreia na Série A. Se antes do início do Brasileirão a preocupação era em se manter na primeira divisão, atualmente a equipe do interior de São Paulo já se permite sonhar mais alto. Na última rodada, ao vencer o Grêmio, fora de casa, entrou pela primeira vez no G4. Uma pedra no sapato daqueles considerados grandes. O técnico Rafael Guanais tem quase todo o elenco disponível e deve repetir a escalação. E aí os jogadores que são os protagonistas de tudo isso, né? Então, de ter um time corajoso, de ter um time intenso, um time que trabalha muito e que a gente consegue trazer para os jogos as semanas que a gente trabalha. É um jogo interessante, porque duas equipes bem próximas na tabela, mas o Botafogo criticado e o Mirassol elogiado, Rona. E vai amassar o Fogão, se o Fogão não ficar esperto, filho do homem aí. Ancelotinho, menino, não inventa a moda aqui. Se você inventar, o trator te atropela. E agora o Mirassol tá com o trator ligado, meu Renato. O que o Mirassol tá jogando, como é que é? A menina dos olhos do brasileiro é o Mirassol. Né? O time que subiu agora e tá fazendo estrago. Se você inventar aí, Ancelotinho, a sua batata vai assar. Fica dado o recado. E quem também falou aí a respeito dessa partida de logo mais entre Botafogo e Mirassol foi o pessoal do SBT Esportes, né? Vamos dar uma olhadinha aí do que o pessoal da SBT Esportes falaram a respeito dessa preparação do time do Botafogo para enfrentar aí o Mirassol hoje pelo Campeonato Brasileiro em partida atrasada, repito. Então vamos ver aí, tá bem interessante. Hoje tem o quê? Fogão. É Libertadores? Não, eu fui eliminada. Copa do Brasil? Eu também fui eliminada. Pô, alguém dá um sino pra ela? Ela não pode tocar nenhum sino, Pedro. Não, Alex, deixa ele. Passa protetor hoje, Só hein? ganha um, hein? Não, Passa protetor solar. Fator 100. Passa protetor hoje. Qual é o confronto do Botafogo? Mirassol tá vindo aí. Olha, vocês têm que lembrar que tem uma coisa que não se apaga na comunicação. É o corte. Passa protetor. Só ganha um no ano. Eu tô Só na ganha dúvida. Eu vou torcer pra quem, Pedrosa? Os dois estão atrás do Flamengo. E vai torcer pro Botafogo. O Mirassol tá mais próximo. Não, mas o Fogão dá mais medo, cara. É? A cavalaria. Pra quem? Deixa ele. Deixa ele. Essa Tá esquina do cheio de Pedrosa me risinho pega, esse Pedrosa. ano. Hoje eu posso, né? Ele é outro. Diz a ele pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Reage, Fernanda, calma.
Até porque no momento eu tô sem argumentos, entendeu? Eu fui eliminada da Copa do Brasil, fui eliminada da Libertadores. Mas eu tenho boa memória, tá? Daqui a pouco os meses vão se passando e aí qualquer coisa a gente resgata um corte. Podemos resgatar, Igor, um corte, uma coisa assim, de vez em quando? Podemos. Vamos lá. Olha aí o fogão. Pego o Mirassol hoje. Por isso que esse palhaço tá mandando eu passar protetor solar, tá? No estádio Newton Santos, partida atrasada, aquele jogo velho que eu fiquei aqui. Tem 2 jogos a menos, não sei o quê. Que eu fico agarrada nesses pontinhos, entendeu? Ótimo momento o Botafogo pegar o Mirassol. Ótimo. Ótimo. O negócio tá bom demais lá, Tá o bom. clima bom, coisa suave. Maravilha. Sabe aquele toque floral do perfume? Então, tamo assim, né? Bora ver o VT, na volta a gente comenta, vai ter o campo aqui do Botafogo pra gente comentar. O provável Botafogo aí também não tem como saber, né, Rodolfo? Hoje tem jogo do Glorioso. De olho em uma vaga para a Libertadores do ano que vem, o Botafogo entra em campo logo mais no Newton Santos para cumprir jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, adiado por conta do Mundial de Clubes. E vai encarar em casa um rival direto pela vaga. A sensação do campeonato, o Mirassol. Neste momento, o Botafogo está em 6º lugar na tabela, com 35 pontos. Já o clube do interior paulista, que vem com bom desempenho e colecionando vitórias importantes, tem 38 pontos, na 4ª colocação. Para o alvinegro, só a vitória importa depois da turbulência da última semana, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco e também perder para o São Paulo no último domingo. O Botafogo tem que jogar como uma equipe, sempre. Não só botar coração. Temos que jogar com organização, temos que jogar como um time. Para o jogo contra o Mirassol, o time do técnico David Ancelotti tem baixas no departamento médico, como Arthur Cabral, Arthur e agora também o goleiro Neto, que só deve retornar no ano que vem, cedendo a vaga para Léo Link. Mas Ancelotti também conta com retornos importantes. Barbosa, Alex Telles e Marlon Freitas estarão à disposição, além de Santi Rodrigues e também Montoro. A vitória pode ser o caminho de reencontro do elenco com a torcida rumo a mais um tempo de Botafogo. Reage, fogão! Eu tô lá hoje, Alex. Já passei momento muito pior. Tem tá? que trabalhar, né? É. Alguém tem que trabalhar, né? Já passei momento muito pior. Bota aí na tela. Preparou a voz? Eu tô meio baleada aqui, tá reparando, né? É sério, porque Bota você aí. vai gritar muito gol hoje lá. O segundo melhor ataque do campeonato, né? O Mirassol. Ó, que traíra, cara. Ué? Eu nem tava falando disso. Ô, Verônica. É? Calma aí. Aí, a gente tá igual o Bruno Henrique e Gabigol em 2019. Programa de informação. É? Então eu vou te dar uma informação aqui. Eu vou até ver se mudou, porque o Botafogo tá me traindo direto. Aí eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui, ó. Porque o Cruzeiro também fez gol, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Gol contra. 10, 14. Eu acho que eu continuo. Você falou que o Mirassol é o quê, ô Pedrosa? O segundo melhor ataque do campeonato. Sabe qual é a segunda melhor defesa? Sou eu. O Botafogo. Você tá falando de gracinha aí? São quantos gols, Sofia? Falando sério. Você 10 é o Aqui, 14. ó. É isso aí. Um bom número. Botafogo bom 14, número. Flá 10. Flá 10. Aí tem alguém com 16 aí. Terceiro ataque, porque o Cruzeiro meteu 2 gols no jogo de segunda e passou. Terceiro ataque. É? O Cruzeiro é o terceiro Com quantos Melhor. gols? melhor defesa. O Cruzeiro tem 37, o Mirassol tem 36. E o Botafogo tem 14 gols sofridos na competição, o Flamengo tem 10 gols sofridos na O saldo competição. do Botafogo é bom também. É, 16 de saldo. Ou seja, é o terceiro melhor ataque na segunda melhor defesa. O Botafogo teve tantos problemas, e agora a gente vai começar a falar sério. O Botafogo teve tantos problemas na defesa, né? De zagueiros. Se a gente for olhar o número de troca de zagueiros até aqui, até dos laterais, né? Se bem que laterais não, o Vitinho tem imprimiu uma sequência forte e o Alex Telles também. Mas olhando os zagueiros e até o goleiro, o Neto, saiu o John, entrou o Neto, agora o Léo Link, e o Botafogo segue aí firme sendo a segunda melhor defesa. Isso é uma boa notícia, a gente fica brincando, se provocando, e às vezes a gente deixa esses números passarem. Mas é uma forma até impressionante, Pedrosa. Sim. Aqui,
Do nada é um David Ricardo improvisado de um lado, o Marçal improvisado. Em alguns momentos na temporada, o Danilo Barbosa também, que já foi embora, improvisado também. Aí o Jair entra, um garoto até novo o ainda, Newton já sai teve o Jair. que fazer a posição. O Newton já foi, algum momento, zagueiro. Quer dizer, foi uma troca muito incessante ali. Só que agora, e esses números não dependem só dele, tá? Sim, claro. Mas eu vou dar um destaque aqui pro nosso bate-papo para olhar um lado positivo, que tá difícil, né? Nesse momento difícil do Fogão. Mas, ô Pedrosa, se tem um garoto que joga bola, esse menino é o Caio Pantaleão. Meu Deus do céu, no jogo contra o Vasco, que foi difícil salvar alguma coisa, ele foi um monstro. Agora, no jogo contra o São Paulo, em algum momento eu tava vendo ele me lembrando de Alcali, que quando percebia que o jogo tava meio morno, ele ia lá pro ataque tentar alguma coisa. O Caio Pantaleão tentando. E assim, como zagueiro, ele é impecável, Pedrosa. Contratação, pra mim, de impacto imediato. Eu é o também tipo acho. de contratação que você já coloca a camisa no cara e ele vai jogar. Isso são poucos atletas que conseguem fazer. Essa linha defensiva do Botafogo, Alex Telles, Barbosa, Caio Pantaleão e Vitinho, é uma das melhores do país, gente. É uma das melhores do país. O que a gente espera do Botafogo hoje é que o Botafogo recupere o padrão de jogo, coisa que a gente não tá vendo nas últimas partidas. Primeiro por conta da quantidade de trocas que o Ancelotti tem promovido nessa equipe, mas também o Botafogo que a gente viu muitas vezes batia o olho e falava assim, esse é o Botafogo jogando. O Botafogo de uma transição rápida, o Botafogo que quando tinha que controlar a bola também controlava muito bem, que sabe se defender, porque o sistema defensivo não tem a ver só com a última linha, tem a ver com a equipe inteira. A equipe inteira tem que se dedicar, o Marlon tem que se dedicar mais, o Savarino tem que se dedicar mais, o Newton pode também ter uma pegada maior, o Botafogo sente muita falta do Gregory, é indiscutível a como esse cara conseguia ser também praticamente um outro sistema defensivo dentro do sistema defensivo. Então assim, é um Botafogo que pra mim, hoje, o que eu espero do Botafogo hoje? Mais do que a vitória, é um padrão decente contra uma equipe que é muito forte, que estão aí na mesma posição na tabela, digamos assim, mas o Botafogo tem que ter padrão. Esse Botafogo que eu tenho visto do Ancelotti contra a LDU, contra o Vasco, contra o São Paulo, é um Botafogo que eu não sei nem identificar. Qual é o tipo de jogo do Botafogo? Eu não sei. A gente chegou num momento que a gente não consegue nem escalar aqui. Exato. Primeiro pelas baixas clínicas, né? A gente tá falando de um Arthur aqui, o Arthur, camisa 7, machucado, o Arthur Cabral, machucado, o Natan Fernandes, muita gente não lembrando, ele é... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que essa escalação aí, né, agrada, né, ao time aí, à torcida? Essa escalação aí agrada? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ele joga aberto aqui pela direita. Sim. Ele operou, ele se machucou no sub-20 agora e operou, passou por uma cirurgia, ou seja, mais uma baixa no Botafogo. E aí que aqui pelo lado direito, que é um tipo de jogo que o Botafogo pede muito, tentou contra o Vasco jogar com Cris Ramos e Arthur Cabral, e esse tipo de jogo com dois caras abertos é o que se entende que é o ideal para a temporada aí pro Botafogo. Tem um buraco. E aí a gente tá colocando aqui um Jefinho que ele tá achando que pode ser, a gente não sabe. O Jefinho joga bem, é por aqui, tá? Pelo lado esquerdo. O Montoro, que não tá sendo utilizado, já tem 3 jogos. Ele teve um problema de gastroenterite, no último jogo não foi utilizado. Aí aqui, é Marlon Freitas e Newton? Não sabemos. Pode ser o Danilo aqui no lugar do Newton também. Sim. O Danilo tá bem, jogou todo o tempo contra o São Paulo. Vocês gostam da dupla Marlon Freitas e Danilo? Já encaixou? Não encaixou? Eu acho o seguinte... Pelo que a gente tem de calendário brasileiro e que a gente entende de futebol por aqui, as baixas elas vão acontecer mesmo que você não queira. Ou por cartão, que isso é menos, mas muito por questões clínicas. E aí, irmão, o GPS do Marlon tá apitando. Não é pra lesão? Bota. Claro. O GPS não pode te nortear. A intensidade é importante, mas as peças que dão liga são mais ainda. Aqui no nosso futebol brasileiro é assim que funciona, Vini Casagrande. Então, às vezes, o Alex Telles tá cansado, bota o cara e no segundo tempo tu tira o cara. Mas, Fernandinha, independentemente de quem vai jogar, eu acho que o trabalho do treinador a gente gosta de avaliar quando ele consegue ter um padrão de jogo. Eu vou pegar o exemplo do Flamengo. Por que o trabalho do Felipe Luiz é tão bom? Independentemente de quem jogue, o Flamengo tem um padrão de jogo. Pode cair, tecnicamente falando, porque de um jogador para o outro são características diferentes. Mas hoje a gente consegue ver um padrão no Flamengo. No Botafogo não tem padrão. E esse é o grande problema. Se sai o Alex Telles e entra um outro jogador, o padrão vai ser totalmente diferente, vai ser modificado. E esse é o grande desafio do Ancelotti à frente do Botafogo. E eu vou pegar um exemplo, por exemplo, o Pedrosa mencionou a chegada do Caio. Vamos pegar a chegada do Danilo. Ainda não aconteceu. Ele pode render muito mais.
Isso só valoriza a forma como o Caio chegou. E só outra informação, Fernandinho, que muitos torcedores do Botafogo mandam mensagem no Instagram perguntando sobre o Barreira. Aquele jogador que o Botafogo contratou, o colombiano, ele tá com a seleção no Mundial Sub-20. E por conta disso ele não está à disposição no Botafogo. Muita gente perguntando sobre isso. Então é bom esclarecer também, porque seria mais um jogador importante para o setor ofensivo. Uma Jogou opção. poucos minutos até aqui, mas também está com a seleção, não tem como jogar. Não tem como jogar, exatamente. O Botafogo nada pode fazer. E quando a gente fala do aproveitamento do setor defensivo, envolve também os atacantes. Os beirados, por exemplo, se hoje de fato for o Montoro na esquerda e o Jefinho na direita, eles também têm que ajudar na recomposição defensiva. Não é, quando a gente fala assim de setor defensivo, não é só os dois zagueiros e os dois laterais, muito pelo contrário, os dois volantes são importantes, os atacantes fazendo recomposição é importante, o Cris Ramos também iniciando o combate lá na frente é importante. Então, de fato, a gente não consegue escalar o Botafogo atualmente. A gente não sabe se será isso. Não sabemos. Eu tô achando que pode ser um Danilo aqui, tá? Porque eu sou suspeito porque eu gosto muito do Danilo. O Santos está à disposição. No último jogo contra o São Paulo, ele teve um quadro gripal. E talvez por isso não foi utilizado. Ele começou a ser mais utilizado. Ele vem crescendo, estava numa sequência boa, e aí ela foi interrompida, e aí o Ancelotti explicou essa questão do quadro gripal. Mas está à disposição, está escalado. Porque para o jogador render, ele precisa de sequência. O Danilo é um jogador que precisa de sequência. Não, e o Botafogo está no momento. Precisa de sequência. E o Botafogo está no momento de montagem, Vini, em que eles, como em conjunto, precisam de sequência. Para você conseguir determinar um Botafogo Way, um estilo de jogo, que eu acho que é o que o torcedor tanto cobra, e o John Textor também, ele cobra isso. Por quê? Mas para isso, você precisa que as peças, elas joguem com uma certa frequência, e é por isso que eu falo, as ausências, elas vão acontecer. Então, se ela vai ser feita por sua escolha, não faça. Tenta manter o time, um time para você começar a ter uma liga, ter um padrão, e aí as mudanças por questões clínicas, elas vão acabar acontecendo. O quanto você puder botar a força máxima, por mais que aquele jogador não esteja indicando fisicamente que ele está perfeito, mas daqui pra frente, Pedrosa, é na base da vontade, é na base do conjunto. Você concorda comigo? Eu vou falar novamente. Eu acho que o Santi ele tem condições de jogar nessa equipe e eu colocaria o Savarino um pouco mais pelo lado direito. E aí, Pedrosa, ele tem que ficar fixo ali no lado direito? Não, ele pode trocar com o Santos, que também faz lado de campo. O Montoro também pode flutuar um pouco mais para você tornar o meio do Botafogo um pouco mais móvel. O que não pode acontecer é essa falta de criatividade que tem o Botafogo esbarrado o tempo inteiro. E aí, logicamente, você tem o Cris Ramos, que é um cara que é um pouco mais veloz, que sai um pouco mais da área também do que o Arthur Cabral, tem que explorar essa condição. Então, assim, cara, é isso. Eu tô curioso para ver o que vai ser o trabalho do Ancelotti daqui pra frente, porque o balde de água fria já aconteceu, a primeira derrota no Brasileiro pós-eliminação já aconteceu, pós-eliminações, na verdade, e agora? Manteve o treinador? Agora ele tem que desempenhar o trabalho dele. Porque assim, quando a gente fala só sobre o Ancelotti, só sobre esses jogadores, não é só culpa deles, o planejamento do Botafogo foi um planejamento ruim. Então isso impacta, isso respinga dentro de campo. Só que agora não tem mais desculpa. É salário em dia, o Botafogo tem material humano para jogar bola, o Botafogo tem um treinador que já está 2, 3 meses praticamente à frente da equipe, precisa mostrar padrão. Esse que é o ponto principal. E o pior é que é um adversário muito forte e que, falando de padrão, talvez seja um dos times que mais tem padrão dentro do Campeonato Brasileiro. E eu acho o seguinte, eu até entendo essa questão do Savarino, se a gente for olhar a temporada do Savarino, ela não é maravilhosa, né? Sim, mas porque é natural de que você tenha uma comparação com a última. E a última foi sobrenatural, né? O que aconteceu com o Botafogo Todo mundo vai sair perdendo, Fernanda. Se comparar com a última, não vai ter ninguém no mesmo nível. O Savarino, ele tinha 2 caras ao lado dele extraordinários. E ele é extraordinário também, né? Então facilitava a vida dele. E eu não estou querendo dizer que o Montoro e o Jefinho são ruins de bola, mas é totalmente diferente você jogar ao lado de um Thiago Almada e um Luiz Henrique. E o Thiago Almada e o Luiz Henrique comendo a bola. Então a vida do Savarino era muito mais fácil. E eu tava vendo outro dia, uma pessoa no Twitter tinha Hugo Jesus, né? resgatou um tweet antigo, que não é muito antigo, de um torcedor reclamando que o Gregory não tinha encaixado ainda. A gente tem que lembrar também que hoje é muito romântico o que aconteceu em 24. Claro. Mas o Botafogo também teve um tempinho ali em que fazia não boas partidas, em que ele foi se encaixando, o que é da natureza do futebol. Você não vai pegar um jogo, um time, juntar, jogar e ele vai sair jogando bem. Mesmo que você tenha os melhores jogadores do mundo. Eles precisam de um tempo, que alguns para muito tempo, outros para menos tempo, mas de um tempo para que eles se encontrem, para eles se encaixem. É como a gente aqui. No início, a gente sempre se deu bem aqui no ar.
Mas quanto vai mais passando o tempo, mais a gente vai tendo entrosamento, mais a gente vai se conhecendo, se olhando. Eu sei quando um quer falar, quando o outro não quer falar, quando um vai falar uma coisa, qual é a característica principal. Isso num time de futebol, mais ainda. E eu acho o seguinte, o Savarino não foi bem quando não jogou em sua posição na temporada. Sim. Então que se prove para outros. Beleza. Chegou aqui hoje. Montoro não foi bem, porque ele tem jogos que ele não vai bem, que ele é um garoto, normal. Tira o Montoro, mete logo um cuiabano ali. Ele já fez bem isso. E o Alex, que às vezes chega ali em 30 do segundo tempo, ele cansa. Tem o Marçal hoje em dia. Você tem 3 laterais esquerdos e um fazendo essa função muito bem com o Cuiabano. E você começando com o Cuiabano, por exemplo, beleza, o Alex Telles cansou. Você recua o Cuiabano e bota o Montoro depois. É isso. Seria tem problema. Opções. Boa sorte pro Fogão e olha a situação do Neto, o Pedrosa e Vene Casagrande. Olha, no jogo com o São Paulo, ele caiu no chão. Ele não estava nem fazendo uma partida tão maravilhosa, né? Mas ele caiu no chão já tirando as luvas, né? Ai, meu Deus do céu, tudo acontecendo com o Botafogo. O John foi embora, naquela situação que foi, vai embora, volta, não vai embora. Aí se debruçou-se em cima do Neto, que é um super goleiro, super experiente. O Botafogo é eliminado. Chega na hora das penalidades, o goleiro não saiu nenhuma foto, a torcida fica, puxa, caramba, é natural. Gente, isso é do futebol. E aí ele vai no jogo seguinte, não vai bem e já cai tirando as luvas. Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? A lesão do Neto foi gravíssima, gente. Sim. Foi bem grave. Ele teve uma ruptura completa do reto femoral, que é um dos músculos aqui que a gente chama de quadríceps, são 4, né? Um deles aqui na parte da frente, da anterior da coxa. Ele vai passar por uma cirurgia e ele só volta no ano que vem. E aí, quando você vê aquela reação dele caindo, Vene Casagrande, o jogador, e já tirando as luvas, fazendo aquela cara, é porque ele é tão experiente que o jogador, quanto mais experiente ele é, quando ele se lesiona, ele já meio que sabe o que está acontecendo com o corpo. A consciência corporal dele Só uma informação, altíssima. Quem sofreu essa lesão idêntica foi o Rogério Ceni. Rogério Ceni em 2009 teve uma... Eu tava até lembrando, porque eu vi um vídeo do Bahia divulgando o Rogério Ceni batendo falta, né? Agora já como técnico. E ele mostrou a coxa dele, ele falou assim, eu não aguento mais como antigamente, porque eu rasguei o meu reto femoral. E ele disse, eu voltei a jogar, tudo mais, mas eu nunca mais consegui fazer o que eu fazia. Claro que o Neto não tem essa exigência, mas foi a mesma lesão do Rogério Ceni e com essa ruptura você fica com um buraco mesmo na coxa até se recuperar, então é algo que vai demorar aí, pelo que eu vi, de 12 a 20 semanas, né? É um tempo só ano que vem, bastante tempo. E aí é a chance do Léo Link, que de terceiro goleiro quase vendido, agora é a grande esperança do torcedor, velho. É um goleiro, era a terceira opção com a chegada do Neto, tava com um pezinho na Arábia e agora se torna titular. E ele, assim, tem condições de assumir essa titularidade, a gente pôde ver nos jogos aí. Recentemente ele entrou, inclusive, na vaga do Neto, fez grandes defesas. Então é a chance da vida do Léo Link, digamos assim, que foi um jogador contratado para, entre aspas, ser reserva imediato de alguém e agora será titular absoluto. E fica aqui a nossa mensagem de carinho, de apoio ao goleiro Neto, para ele retornar o mais forte possível. E quem também falou a respeito dessa partida foi o pessoal do Band Rio aí, né? Os donos da bola do Band Rio, vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. O Glorioso entra em campo hoje contra o Mirassol. Não esquece. No Newton Santos. Não esquece. Um jogo atrasado do Fogão, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. E quem tá lá e deixa a gente por dentro de tudo é o Thiago Carvalho, mas pode colocar o Thiago Carvalho na tela por enquanto. Thiago, só um segundinho, que o Fernandão precisa mandar um abraço. Bota a sirene, Pedrinho. Quero mandar um abraço para os bombeiros lá da região dos lagos. Rapaziada, eu tenho um amigo que trabalha lá, pediu aqui para mandar um abraço. Estão vendo o programa. Ah, legal. Vem o programa sempre. Falaram pro Getúlio Vargas, quando quiser, pode ir lá conhecer o quartel. Mangueira. Enfim, pode ir com eles em algum atendimento na hora que for segurar a mangueira lá para molhar. Abraço, rapaziada. E o extintor, hein? Tem jogador que joga com o extintor aí dentro do short. Na hora que a sirene é acionada, eles descem pelo tubo? Não é tubo que chama, não. Thiago Carvalho sabe. Thiago Carvalho. Thiago Carvalho. Quando toca a sirene e o bombeiro tem que descer correndo, qual é o nome daquele instrumento que ele escorrega para poder salvar a galera? O senhor sabe? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, EV, Flavinho, Fernandão. É aquele cano, tipo, aqueles de festa junina, que parece que tem a óleo de peroba, escorrega assim, tá ligado? É esse tipo de cano que eles descem pra descer mais rápido.
Pau de Cigo, exatamente. Muito bem. Era esse o nome que estava me faltando. Tiago Carvalho, eu sei que você veio para trazer informações do fogão aqui, mas só para o senhor saber que no início desse programa, não sei se o senhor estava com conexão, o senhor foi achincalhado aqui pela sua comparação de ontem pro Fernandão e Flávio Amendola. Então, na segunda, pós-clássico Flamengo e Vasco, que teremos Coutinho versus Arrascaeta. Se o senhor puder, a agenda permitir, e o Vini liberar, e o Meli também, e o Marinho, e o Johnny Saad, gostaríamos de ter o senhor aqui na segunda-feira nesse programa. Fechado? No estúdio? Meu amigo, o convite é sempre uma honra. Em relação a ser chincalhado no programa, você vai lá no Instagram e você vê o carinho da galera com vocês. Nitidamente, todo mundo ao meu lado e todo mundo contra vocês. Até porque o Coutinho merece mais do que o Neymar e o Coutinho tem números melhores do que o Arrascaeta. Se o Coutinho jogasse no Flamengo com o time que o Flamengo tem, ele renderia muito mais do que o que ele pode render no Vasco pelo grupo que cada um oferece. Dito isso, Coutinho é muito mais, foi muito mais e sempre será muito mais jogador do que o Neymar e o Arrascaeta. Do que o Neymar ele não era mais não, mas no momento ele é mais. Do que o Arrascaeta ele sempre foi mais. Ainda bem que a gente vive numa democracia, né? E não dá pra dar uma cadeirada em quem fala isso. Sacanagem, Thiaguinho. Olha só, muito bom, acho que ainda ficou do lado do Thiago e segunda-feira ele vai estar aqui. Porque se o Coutinho deitar e rolar e o Arrasca não deitar e rolar, ele vai ter razão. Com certeza. Pelo menos essa semana. Se for o contrário, a gente bota ele numa cadeirinha, pega papel, bolinho de papel e taca nele. Vou trazer a cadeirinha do João Pedro. Aquela cadeirinha que tava no Instagram. A do Soteldo. Tiago Carvalho, agora sim vamos falar de fogão, meu querido Sidney Magal. Meu amigo, vamos lá então. Botafogo que é o que importa. Botafogo joga logo mais. Jogo atrasado, como você disse, da 12ª rodada. Lembrando que o Botafogo foi jogar o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, e por isso não jogou então aquela rodada. O jogo precisou ser adiado. Hoje então, o Botafogo resolve essa partida às 7 da noite, aqui no estádio Newton Santos. E para esse jogo, o David Ancelotti deve ter boas mudanças na equipe. 3 jogadores voltam ao time titular. Isso é importante porque o Barbosa, o Telles e também o Marlon Freitas tinham sido poupados, né, no final de semana, muito por conta do desgaste físico, então agora voltam a ser opções e devem começar o jogo no time titular. Além deles, o Montoro e o Sandy Rodrigues também voltam a ficar à disposição. Os dois não tinham ficado à disposição e agora podem ser relacionados. É provável que o Montoro ganhe uma vaga na equipe e que o Sandy comece no banco de reservas. Então essas são notícias boas para o Botafogo. Notícias ruins. Bom, a gente já sabe, o Neto teve aquele problema na coxa, não joga mais essa temporada, então o Léo Link entra no time titular. Essa é uma notícia ruim, até porque o Neto foi contratado recentemente, era uma necessidade, ou pelo menos um entendimento, de que seria o jogador titular para o gol do Botafogo depois da saída do John, mas isso não vai acontecer, então o Léo Link assume a vaga no time titular. Uma oportunidade também para o Léo Link, que já vinha sendo reserva aí desde o início da temporada. E no ataque o Botafogo tem aquelas baixas que a gente já sabe, tanto o Arthur quanto o Arthur Cabral não tem condições de jogo, não vão ser relacionados. O Cris ganha então uma opção aí também para ser o 9 do Botafogo, uma opção de gols aí para o Botafogo. Botafogo que precisa pontuar. Botafogo agora só joga o Campeonato Brasileiro e, claro, se quiser jogar Libertadores ano que vem, seria... E aí, pessoal, rapidinho aqui, qual o seu palpite para essa partida, né? Lembrando que o Botafogo, uma vitória, qualquer resultado, né, de qualquer placar, o Botafogo já vai para o G4, né? Ali, pegando o G4 ali do Campeonato Brasileiro. Qual o seu palpite, o seu placar para essa partida? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Importante classificar de forma direta, indo direto para a fase de grupos. Agora, o Mirassol também vive um momento muito importante. O Mirassol, pela primeira vez na história, terminou uma rodada dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que essa é a primeira vez que o Mirassol joga a Série A da competição e, querendo ou não, é a equipe revelação nessa temporada. Tem retornos importantes aí, então pode ter jogadores relacionados, como por exemplo o Gabriel, o Edson Carioca, o da Costa. Então, jogadores que podem voltar para reforçar essa equipe que vem de 3 vitórias consecutivas. Ou seja, o Mirassol que vem para tentar incomodar o Botafogo aqui no estádio Newton Santos, e o Botafogo que tenta reencontrar o caminho da vitória para poder, é claro, voltar a pensar aí num G4 de Campeonato Brasileiro, pessoal. Muito bem, Tiago Carvalho, muito obrigado pelas informações, pelas opiniões, tenho lá minhas dúvidas, vem pelas informações, tamo junto, Tiagão. Esse aí
Esse aí tem opinião. Não, só pra aquecer. Parcialmente, eu concordo com ele. Sobre a Arrascaeta ou sobre o Coutinho? Aí eu falo na segunda-feira. Boa, garoto! Lembrando que tem Flamengo e Vasco no domingo, então poderá ser uma prova dos 9. Cara, isso é um absurdo, porque as expectativas são totalmente diferentes de um para outro. Logo, a comparação é esdrúxula. Segunda-feira a gente resolve. Eu Gostei, Fernandão. É teaser. Isso. Segunda-feira, vem por aí. Campinho na tela do Fogão que enfrenta o potente Mirassol. Um beijo pra galera que tá assistindo a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lá tem o Negueba que faz gol pra caramba, hein? Melhor ficar de olho aberto. Aqui tem o Fogão com o Léo Link no gol, o Vitinho, que é jogador de seleção brasileira, Pantaleão, quer dizer, Caio, e Alexander Barbosa, Alex Telles também da seleção brasileira, Danilo e Newton. Danilo, que daqui a pouco pode ser já foi, né? Já tava. Nessa última. Marlon Freitas, Jefinho, que jogou muito contra o Vasco na Copa do Brasil. Savarino, que pode melhorar um pouquinho. Montoro, que tá na casinha, a gente tá tentando entender porque. Santos Rodrigues. E no ataque, Cris Ramos, que se marcar a qualquer momento tem super-odd pra gente. Perfeito. Esse é o Fogão, treinador David Ancelotti. Alguma coisa a acrescentar, meninos? Montoro tava com o Piriri Gangorra, acho que pegou junto com o Vini Show. E da Agatha Meirelles. Mas agora só gosto muito da escalação do Jefinho como titular. Eu só não entendo, Amendo, acho que vai concordar comigo, não sei se é físico ou clínico, a dúvida sobre o Danilo. Acho que é físico. Eu acho que é físico. Vamos botar só a tabela pra gente entender o tamanho desse confronto pro Botafogo e a gente toca o barco. Vamos lá, cadê? O Mirassol tem 38, Fogão 35. Os dois têm o mesmo número de partidas, Bigode. Isso. Então torna o jogo o bom e velho confronto direto, jogo de 6 pontos. E a boa notícia, se o Botafogo vencer, independente do placar, o Botafogo entra no G4. Porque vai ficar com uma vitória a mais. E outra coisa mais importante ainda, a necessidade do Botafogo permanecer no G4 ou G6 para a Copa do Brasil ano que vem. Isso aí não pode ser esquecido, porque se o Botafogo não terminar até hoje, entre os 6 classificados, está fora da Copa do Brasil. Aí tá fora da Libertadores. Copa do Brasil só vai ter a Sul-Americana. E só vai ter a Sul-Americana. E o Carioca, o Textor não joga porque só em abril. Então vai ter uma competição no ano, que é o brasileiro e a Sul-Americana. Isso aí, vão ser 2. E para quem quer vender jogadores, para quem tem um modelo de negócio como ele gosta de falar, pode ser Isso ruim. se ele ficar de bem com os amigos lá da Igual Grupo, porque ele falou uma coisa e os caras falaram outra. Tá muito. As informações estão muito desencontradas. Ele fala A, os caras lá falam Z. Eu não sei até onde a gente vai chegar com isso, não, mas complicado. Oh my God. Mas a gente precisa também conseguir alguém, agora é sério, porque. Pra resolver esse problema, porque assim, do jeito que tá, não dá pra ficar. Tá quebrada essa tabela, tempão, esses times aqui não saem daqui de cima de jeito nenhum. Precisamos apurar também, acho que o Flavinho sabe disso melhor do que eu. Se você não se classificar na pré-Libertadores para fase de grupo, se você mesmo assim participa da Copa do Brasil. Esse é um dado importante. Não, eu acho que se terminar o brasileiro entre os... Isso, não, aí ele já classifica automaticamente. Eu não sei se ganha hoje, mas por exemplo, do Atlético Mineiro sábado, que é no Engenhão, é sapatada. Estarei lá, inclusive. Vai ser a segunda vitória do Botafogo. Vai ganhar hoje sim, gol com o Flávio Amelo. Eu acho hoje um jogo perigosíssimo. Acho que contra o Galo, apesar do tamanho dos times, né? O Galo muito maior que o Mirassol, mas acho que o time do Mirassol é mais difícil, mais perigoso do que o time do... Pra mim, o jogo de hoje é mais difícil que o sábado. Eu também acho. Tem o retorno de Gabriel e Chico da Costa. Chico da Costa, bom atacante, hein? Tá aí, mais um vídeo, né? O Botafogo hoje tem 35 pontos, né? Vencendo aí o time do Mirassol. O Botafogo iria para 38 e passaria o Mirassol, tá? No critério de desempate, o Botafogo passaria o Mirassol, assumiria a 4ª colocação do campeonato, independente de qualquer placar, tá bom? Então, pelo critério de desempate, se o Botafogo vencer até por 1-0, o critério de desempate, o Botafogo passaria o Mirassol, assumiria a 4ª colocação pelo critério de desempate. Mas e aí? O que é que vocês acham? Né? A torcida que está pegando no pé do torcedor, a torcida que está pegando no pé do treinador, né? O que é que vocês acham aí? A sua opinião a respeito disso? Né? Nos últimos jogos o Botafogo não tem demonstrado tanto empenho, né? Mas eu digo, o Botafogo tem tudo para melhorar. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham aí que o Botafogo tem que melhorar? O que é que o Botafogo tem que mudar? O que é que vocês acham aí que tem que melhorar aí nesse time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!